Você já sentiu seu coração acelerar sem motivo? Já acordou exausto mesmo depois de dormir? Eu já. E descobri que a Bíblia não só entende isso, mas dá o mapa para vencer a ansiedade. Porém, mesmo sendo cristão há muito tempo, precisei de ajuda de amigos e profissionais para dar início a outro sentido em uma batalha invisível, comigo mesmo. A Bíblia menciona a ansiedade 12 vezes no Novo Testamento em grego. E vamos explorar termos originais que podem te trazer mais clareza e direção. Assim como Davi que clamou, estou curvado e abatido, eu já senti meu coração acelerar sem motivo, e meu corpo travar numa crise de ansiedade e posteriormente diagnosticada como síndrome de burnout. Demorei a perceber que isso não era frescura e muito menos falta de fé, mas abri meus olhos para que ajustes precisavam ser tomados em exercer minha fé, e gostaria de compartilhar. Essa é uma guerra invisível, onde o inimigo se aproveita e explora nossas fraquezas e desejos para nos levar em subconsciência à autossabotagem. A boa notícia? A Bíblia já mapeou essa batalha e hoje você vai aprender a vencer. Este vídeo reflete meus passos para a libertação. E acima de tudo entenda, cada um tem seu ritmo diante de aprendizado e isso é ainda mais delicado se falando de uma dor. Vamos ver juntos. 1. Tipos de ansiedade que a Bíblia já descrevia e a ciência comprovou e como agir em auxílio em caso de emergência. Como o corpo fala diante de cada sintoma. 2. Por que dizer se acalme pode piorar tudo? E o que falar no lugar? 3. Depressão e síndrome de burnout. As irmãs ocultas da ansiedade. 4. Cristão pode ser diagnosticado com ansiedade e depressão. Fique até o fim. Este vídeo pode ser um passo que Deus irá usar para que você possa enxergar a mão dele, que sempre esteve aí à sua frente. E isso é fato porque eu também orava, mas eu não a enxergava. A ansiedade e depressão não são falhas espirituais, mas uma batalha em 3 dimensões interligadas, com soluções específicas para cada área. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente "Estou aqui". Se você ou alguém que ama precisa desta mensagem, compartilhe. Na descrição temos um e-book de auxílio, onde abordamos assuntos do vídeo com profundidade e ainda como traumas podem ser gerados, como identificar gatilhos, o poder do perdão ao próximo e para si mesmo, e exercícios de auxílio para sua batalha interior. Assista o vídeo até o fim, depois de uma conferida lá. Vamos às escrituras. A raiz espiritual e científica da desconexão. Primeiramente, vamos lembrar que você é muito mais do que carne e osso. A tríplice natureza humana constitui de corpo, alma e espírito. E que cada parte está interligada e precisa ser cuidada separadamente, mas o resultado individual reflete diretamente nas outras 2 partes, como veremos. O corpo é o templo do espírito. Visível, frágil, mas sagrado. Ele reflete ao mundo natural como andam sua alma e seu espírito. A alma é a mente, onde estão as emoções e desejos. É onde a batalha da ansiedade começa, tanto natural quanto espiritual. O espírito, a sabedoria e discernimento, funciona como uma antena espiritual. Quando sintonizada em Deus, traz discernimento e proteção. Quanto mais sintonizada, mais protege a alma dos ataques. Imagine seu corpo como um celular. A alma é o sistema operacional com emoções e pensamentos, e o espírito é o sinal de Wi-Fi em conexão com Deus. Sem Wi-Fi, o celular trava, e logo o próprio celular, que seria seu corpo, começa a ter suas funções que antes era multitarefa, e agora começam cada vez mais a serem limitadas. Quanto mais evoluídos espiritualmente, conseguimos filtrar as informações, direcionar e proteger nossa alma, que sim tem desejos para esse mundo. E quanto mais disciplinados, mais propensos estamos a ter controle emocional, que, como veremos a seguir, afetam nosso corpo internamente positivamente ou negativamente. Os sintomas que veremos agem em nosso corpo, mas sua origem está na alma. E é exatamente na alma que o inimigo de nossas almas atua, induzindo-nos a reverenciar nossas fraquezas como vícios, exagerar a importância de posses materiais e suas aquisições, e sentimentos como alegria, tristeza e traumas são facilmente alterados, alternados e amplificados, provocando na grande maioria dos casos em loop interno de pensamento. Sabe quando você está conversando com alguém e do nada essa pessoa se irrita? Acredite, não é com você. Mas ela está pensando em algo que a atormenta constantemente. E um princípio de confronto de opinião, essa pessoa explode. E esse tormento quase sempre não tem nada a ver com o assunto em questão ou com você. Mas Satanás e sua força espiritual da maldade nunca podem anular a soberania de Deus. Por isso, incentivar distrações ou buscar incapacitar de buscar essa soberania
é seu objetivo maligno, e utilizar nossas fraquezas é uma arma poderosa em suas mãos. Interromper a conexão, nos tentar com fraquezas, nos lançar em loop, nos separar do rebanho. O diabo não pode tirar sua salvação, mas busca explorar e sabotar seu sinal espiritual para transformar desejos em vícios, converter necessidades em idolatria, trocar alegria por oscilações emocionais. E para entender melhor como podemos ser reféns disso, vamos citar a diferença entre salvação, que é ao que crê e não pode ser tirada, e a vida abundante, que também nos foi prometida, mas não pode ser comprometida. Não vamos abrir o assunto aqui ainda, mas também não confunda vida abundante com riqueza material, e sim abundante em saúde, bem-estar e vida relativamente estável. Com tribulações, sim, como Jesus disse, porém devem ser momentâneas e não como estilo de vida. E em nossa alma ou mente, os desejos e sentimentos negativos são cultivados. A ciência prova que pensamentos negativos como medo, ódio, ansiedade liberam cortisol e adrenalina, que suprimem células imunológicas que absorvem, abrindo portas para doenças. Como efeito no cérebro, que ativa o sistema límbico, criando um ciclo vicioso, onde mais estresse gera mais inflamação, que gera mais depressão. Já os pensamentos positivos, como gratidão e paz, liberam serotonina e dopamina, que reforçam a imunidade e aumentam anticorpos e regeneram células. Estudo da Universidade de Harvard em 2018. Pacientes que praticaram meditação e oração por pelo menos 15 minutos tiveram 40% mais atividade imunológica em 8 semanas. Então, nesse breve resumo científico, já podemos entender que nosso modo de pensar diante de uma situação ou rotina reflete diretamente em nosso corpo. E olha o que as Escrituras dizem em Provérbios: como um homem pensar, assim ele é. No hebraico, pensar significa cultivar como o jardim. Se regar com medo, colherá doenças. Em Romanos temos a mente renovada. Em grego, transformai-vos é o mesmo termo usado para metamorfose, ou podemos dizer aqui como mudança celular. O coração alegre é remédio. A alegria genuína estimula a endorfina, que ativa macrófagos, as células de defesa. Percebe? Muitos cientistas comentam que a ansiedade não tem relação alguma com o lado espiritual. Se olharmos somente o lado físico, podemos dar total razão e considerar que a saída é ter pensamento positivo. Porém, vimos nesse trecho que a alma é o alvo de castas, nos induzindo erradamente e explorar ininterruptamente um trauma. E quando permitimos isso, damos vitória à sua função, que é nos afundar cada vez mais, nos cegar, para que não retornemos aos braços do Senhor, por distração, vergonha, ou até mesmo por cansaço físico e mental. Ou seja, pensamento positivo pode aliviar por algum tempo, mas é na fé que iremos buscar a saída definitiva na causa raiz. Para se ter ideia, como por exemplo em luto Jesus chorou, como vimos em vídeo anterior no canal, já nos dizendo que é permitido sentir dor, porém não podemos nos manter nesse estágio. O luto é permitido e necessário, mas a Bíblia modela equilíbrio, chorar com esperança. Enquanto a ciência mapeia fases do luto, alguns pregadores mencionam 3 dias como referência cultural, mas a Bíblia respeita processos individuais, como Davi chorando por Absalão por semanas. O importante é não estagnar na dor. A fé nos lembra que até os dias mais escuros preparam um novo amanhecer. Na cultura judaica, o luto intenso durava 7 dias, ou seja, após isso, a tristeza gradativamente deve ir se tornando saudade. Pois só quem ama sabe o que é a sensação de falta. Lembre-se do rei Davi: cada um tem seu tempo. Pesquisas de Harvard diz que digerir uma grande tristeza em saudade pode durar entre 3 meses a 1 ano. Então, a partir de agora, sabendo que a alma ou a mente, junto com nossas emoções, são o alvo, se uma pessoa persiste em estado de tristeza por tempo demais sem aparentar evolução gradativa, já é um sinal de alerta. Em seguida, vamos aprender como lidar com os sintomas em cada parte. A alma nas Escrituras, a cura para a mente dividida. A ansiedade é uma doença que a Bíblia descreve com precisão cirúrgica, até no idioma original. Veja como em 3 palavras-chave isso vai ficando claro. 1. Em Filipenses, o apóstolo Paulo nos diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ansiosos em grego é merimnao, significa dividir a mente. Exatamente o que a ansiedade faz. Estudos mostram que a ansiedade fragmenta o foco. O cérebro entra em modo alerta constante e isso reduz em até 30% a capacidade de foco. Em vez de dizer, não fique ansioso, que só piora, Paulo diz, ore e agradeça. Por quê? Gratidão religa seus neurônios. Experimente agora. Pause o vídeo e repita por 3 vezes. Feche os olhos e diga, Deus, eu te agradeço. E diga uma coisa simples. Como acordar, respirar, ter consciência e poder meditar nessa mensagem. 2. Em Salmos, temos o hebraico.
Quando a ansiedade me dominava, teus consolos trouxeram alívio à minha alma. Merima vem de agitado e intoxicado, que sugere envenenamento gradual, confirmando novamente a conexão científica com as escrituras, onde a ansiedade crônica eleva cortisol, que envenena células imunológicas, comprovado pela Harvard Medical School. Quando sentir a agitação tóxica, repita: Deus, troca meu veneno por tuas consolações. A consolação hebraica esperada aqui são sussurros de Deus no ouvido da alma. É como um antivírus espiritual. 3. Em primeira Pedro temos o peso em aramaico, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, onde a ansiedade em grego é merina, mas Pedro, falante de aramaico, usou a palavra reshan, que é preocupação pesada como uma pedra. Peso que esmaga o peito como uma laje de concreto. A preocupação ativa a amígdala cerebral 3 vezes mais que o medo real, mas lançar em grego aqui significa arremessar longe, em ação física. Esse termo empregado era usado para arremessar lanças. Escreva numa folha: sua preocupação. Rasgue e jogue no lixo fisicamente. Seu cérebro registra o gesto como libertação. Você está compreendendo a mensagem até aqui? Aliando medicina e a palavra do Senhor? Não podemos ser negligentes com as pessoas que hoje se encontram em quadro clínico profundo. Devemos entender como seus corpos respondem à prisão na mente. Devemos atuar e tirá-los da crise física atual primeiramente. Devemos ter extremo cuidado nesse momento. Uma pessoa em crise iminente precisa de socorro imediato, e depois devemos acompanhar a ajudá-la a se fortalecer espiritualmente na palavra. O caminho é: diante de crise aguda, use técnicas físicas que veremos a seguir. Diante de crise crônica, associe disciplina espiritual bíblica aliada a acompanhamento médico. O corpo: como identificar seu tipo de ansiedade e agir. A ansiedade tem disfarces mortais, e você precisa reconhecê-los para salvar sua paz ou de alguém que você ame. Veja como identificar e contra-atacar cada uma com técnicas aprovadas pela Bíblia e por Harvard. 1. Transtorno de ansiedade generalizada. Os sintomas são: mente presa em IC, como uma TV travada no canal do medo. No corpo, os músculos ficam travados dos ombros até as têmporas. Ocorre preocupação excessiva com coisas cotidianas como saúde, dinheiro, trabalho. Dificuldade de controlar o nervosismo. A pessoa fica ainda mais nervosa por não conseguir se acalmar. E ocorre o cansaço constante. Como amenizar a crise? Aplique a técnica grounding. 5, 4, 3, 2, 1. Traga à sua mente coisas que te acalmam quando vê, quando toca, quando ouve, quando cheira e que gosta. Por exemplo, aponte 5 coisas azuis, 4 texturas suaves, 3 sons, 2 cheiros, 1 sabor. Isso reinicia seu córtex pré-frontal. E inclua chá de camomila, que reduz cortisol. Em sua oração, memorize o versículo: lanço sobre ele toda a minha merina, minha agitação, minha preocupação. 2. Síndrome do pânico. Os sintomas são taquicardia, sudorese e medo de morrer do nada. Sensação de descontrole ou despersonalização. Como a Dani trabalha a respiração: caixa, expire 4 segundos, segure 4 segundos, expire 4 segundos, pause 4 segundos. Repita o processo 5 vezes. Esfrie o pescoço com uma toalha ou pano gelado que ativa o nervo vago em 30 segundos. Davi no Salmo 55 disse: meu coração está em tormento, e clamou a Deus e controlou a respiração. Davi sentiu medo da morte. Ele não negou seu pavor, clamou a Deus e agiu. 3. Fobia social. Seus sintomas são: medo intenso de julgamento em situações sociais. A pessoa evita falar em público ou conhecer pessoas novas, assim como Gideão antes de ser líder. Como amenizar a crise? Busque se colocar em exposição gradual. Comece cumprimentando uma pessoa fora do seu convívio social por dia. Por exemplo, a pessoa que é caixa do mercado. Afirmações antes do evento: minha opinião é tão importante quanto a dos outros. O importante é ir no seu ritmo, mas ter um ritmo, mesmo que pode ser vagaroso aos olhos dos outros, para você internamente é uma corrida alucinada. Respeite isso, mas não deixe isso te definir. Tenha uma mão com uma marcada diante de seus olhos espirituais. Se concentre e a veja. 4. Transtorno obsessivo compulsivo. Seus sintomas são: pensamentos intrusivos como medo de contaminar outros. Rituais repetitivos como lavar as mãos 20 vezes em curto intervalo de tempo, verificar as portas sem parar. Ou para um cristão, algo como: Deus vai me punir se não orar 10 vezes. Busque amenizar a crise com a técnica do adiamento. Postergue o ritual de gatilho hoje por 1 minuto e aumente gradativamente. Amanhã 2 minutos, depois de amanhã 3 minutos e assim gradativamente. Distraia-se com jogos mentais como listar objetos vermelhos no ambiente. Declare: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. 5. Transtorno de estresse pós-traumático.
Seus sintomas são flashbacks, revivendo traumas passados, gerando hipervigilância e insônia, como um soldado em guerra. Como amenizar a crise? Movimente os olhos horizontalmente por 30 enquanto relembra o trauma. Abraçar algo quente como uma almofada térmica regula o sistema nervoso. Declare: Deus, restaura minha história como fez com Jó. Compartilhe com seu amigo. E se você se identifica com os sintomas, anote em um diário. Minha ansiedade é do determinado tipo, e agora vou fazer o determinado exercício para aliviar. Após meses ou anos dentro de um looping invisível, nosso corpo somatiza substâncias químicas que cada dia vão provocando mais catástrofes silenciosas dentro de nosso organismo. E com o tempo alguns sintomas vão atraindo outros. Entendo hoje que é o corpo aumentando a frequência e volume do seu pedido de socorro. E seus gestos ou sintomas vão se comportando como vertigem, náuseas, perda ou ganho de apetite, psoríase, lapsos de memória, entre outros. E se tiver dúvida em qual modelo se enquadra, vá experimentando os demais exercícios. E os gatilhos também podem ser vários, e você pode se surpreender na capacidade deles de se esconder em vários tipos de traumas, abandonos ou rejeição, falta de perdão, abusos físicos, mentais e íntimos, entre vários. Em breve no canal falaremos de fortalezas e cativeiros, que vai deixar ainda mais claro sua jornada. O que nunca dizer a alguém em crise? E o que falar? Nunca diga se acalme, pois a pessoa já tem essa urgência em mente e ela pode não estar conseguindo se acalmar. E é exatamente isso que pode estar a deixando mais nervosa. Tentar e não conseguir é ainda mais tenso de dentro de uma crise. Ao invés disso, diga: vamos respirar juntos? Mostre que ela não está sozinha, como um estou aqui entre linhas. Baseado em Jó, que diz: ficaram em silêncio, vendo que sua dor era muito grande. Em silêncio. Mas ficaram ali. Outros exemplos de termos proibidos são: isso é falta de oração. Você precisa jejuar mais. Isso pode soar como acusação naquele momento, trazendo irritabilidade à pessoa. Uma mente tomada por ansiedade e depressão fica cansada. Acredite, a pessoa até tenta, mas sua oração fica vazia e rasa. É extremamente difícil se concentrar, a pessoa começa a orar e em segundos, a mente está vagando por acontecimentos do dia e em suas preocupações. Isso é uma arma espiritual maligna de escassez em absorver aprendizado. Algumas pessoas, mesmo maravilhadas em cultos, se esquecem completamente do que foi dito logo na por ao sair. Jesus menciona isso na parábola do semeador. Ao invés de criticar, seja empático, peça à pessoa para que já em momento pós-crise, escreva sua preocupação no papel e que ela rasgue simbolicamente. Seu cérebro entende o gesto como libertação. Caso a pessoa prefira manter o sigilo sobre o assunto, a respeite, mas diga se um dia ela sentir confiança que estará pronta para ouvir e ouça para ajudar e não para apontar. Caso não se sinta à vontade ou pronto, sugira um líder da igreja ou um psicólogo, um terapeuta. Aqui um breve gancho. Eu precisei passar por 3 líderes e 6 psicólogos para no 7º ouvir palavras que me fizeram sentido. Se eu tivesse desistido no caminho, hoje essa mensagem provavelmente teria outra dinâmica ou nem existiria. Deus não te julga por sentir ansiedade, Ele te deu ferramentas espirituais e científicas para vencê-la. Aqui entendemos um princípio básico de libertação: a expulsão imediata, onde cuidamos da pessoa. E aqui, falando de ansiedade, cuidamos do sintoma, aliviamos e tiramos a pessoa da crise. E a libertação, onde ajudamos a pessoa a dizer não para sua fraqueza, o pecado, e aqui trazendo para o cenário de pessoa ansiosa, ajudamos ela a aumentar o autocontrole gradativamente, sem acusação e comemorando cada avanço. Comente: lanço hoje se você decidiu arremessar suas preocupações nesse momento. Ansiedade, excesso de futuro e depressão, excesso de passado. A ansiedade e depressão são primas, podendo o indivíduo ter uma e não ter a outra, ou em alguns casos ter ambos e oscilar constantemente entre quadro ansioso e depressivo. E quando um estado se prolonga fatalmente, leva ao outro. Ambas compartilham desequilíbrios nos neurotransmissores. O estresse crônico ou ansiedade pode esgotar a serotonina, levando à depressão. A depressão pode gerar medo do futuro, onde nada vai melhorar, agravando a ansiedade. Na ansiedade, temos como foco preocupação com ameaças futuras reais ou imaginárias, gerando gatilho mental com projeções catastróficas. O dia está tranquilo, mas internamente a pessoa está desenvolvendo taquicardia, insônia, tensão muscular, entra em fadiga por hipervigilância, dificuldade de concentração, seu apetite é alterado em casos de perda ou ganho, ocorre sudorese. O versículo "Não vos inquieteis com o amanhã" é um chamado para viver no presente.
Em grego, merinau ou dividir a mente, Jesus ordena focar no reino de Deus, exatamente nos dando um foco objetivo para que dos céus venha toda a provisão e nossa mente não fique à mercê de obsessão por coisas em excesso desse mundo. Depressão. Temos o foco em ruminação de fracassos passados ou perdas, gerando gatilho mental como hiperatividade na área do arrependimento ou culpa. E o corpo responde com inflamação crônica e redução de proteína que regenera neurônios. A pessoa acorda muito cedo, se sente cansado por desesperança, tem dificuldade de concentração, também tem aumento ou perda de apetite, ocorre o sentimento de vazio e perda de prazer em fazer as coisas. Elias, em 1 Reis, vive um esgotamento físico somado a um desejo de morte após vitória, similar a burnout pós-traumático. Deus o cura com descanso, alimento e uma nova missão. Ansiedade e depressão são dois lados da mesma moeda, uma mente presa fora do presente. A ciência mostra que ambas danificam o corpo. A Bíblia revela que ambas podem ser curadas pela fé em ação. O segredo é tratar o corpo, a alma e o espírito juntos. Burnout. O esgotamento que disfarça a dedicação. O que é burnout? Síndrome do esgotamento crônico ligado ao trabalho ou ministério, se falando do ambiente igreja. Exaustão física e emocional, distanciamento afetivo, como na depressão. Redução de desempenho e sentimento de incompetência, similar à ansiedade generalizada. Irritabilidade extrema com picos de humor, cansaço mesmo depois do descanso, desmotivação mesmo para tarefas que antes fazia com excelência, dificuldade de se desconectar do trabalho, dor de cabeça, insônia ou sono agitado. Esses começam a ser os companheiros de uma pessoa em síndrome de burnout, e geralmente se leva tempo para se perceber o quadro. Ocorre o excesso de futuro e pressão por metas irreais, aliados a um passado em culpa por não dar conta. Em burnout temos a crise de sentido no trabalho ou ministério. Ocorre a supervalorização, onde só o que a pessoa faz tem relevância ou sensação de não aguentar mais. A mente quer ir e o corpo não acompanha, e com o tempo a mente fica com sensação de pesada. Se até Elias, um profeta poderoso, pediu para morrer de exaustão, então saiba, você não está sozinho. Criar e rever a rotina é a saída, mas uma pessoa em estágio profundo precisa de ajuda para reconhecer e depois de se manter fora das garras desse quadro. Ansiedade x depressão x burnout na igreja. Muitos líderes cristãos entram em burnout por superespiritualização. Deus vai me sustentar ignorando limites físicos. Depressão por culpa religiosa. Se eu parar, falho com Deus. Isso abre portas para opressão e insônia crônica, pensamentos de desistência da fé. Ansiedade por ter que fazer melhor, ainda não está bom, para Deus tem que ser excelente. Mesmo quando todos ao redor já viram que está maravilhoso, a pessoa não enxerga a qualidade e começa a afastar, ofender ou machucar os obreiros. Descanso não é pecado. Em Marcos, Jesus chama os discípulos para repousar. Aprenda a delegar, direcionar e ensinar como Jetro ensinou a Moisés. Renove seu propósito. Os que esperam no Senhor renovam as forças. O inimigo tenta explorar até nossa dedicação espiritual para nos levar ao esgotamento, enquanto seu templo do espírito e seu lar estão ruindo, e quando menos se espera, de repente ocorre um divórcio, um afastamento por estafa ou ansiedade, depressão ou burnout. Sinais de alerta: físicos, dores musculares, insônia mesmo cansado. Emocionais, irritabilidade, picos de humor, falta de prazer em coisas que amava, até na oração. Espirituais, leituras bíblicas mecânicas, onde não se absorve e não sente nada. Enquanto o inimigo explora e ataca a alma para derrubar o corpo, um espírito fortalecido é o escudo que intercepta esses ataques e os dissolve com sabedoria. Vamos desenvolver esse raciocínio com clareza prática e base bíblica. Nossa verdadeira defesa, o espírito que busca a palavra. Porque o inimigo explora e ataca a alma, principalmente por nela estar nossas emoções e desejos. E despedaçando a alma, interrompe a conexão, pois a alma é a ponte entre o corpo e o espírito, plano terreno e plano espiritual. Se o inimigo contamina a alma com medo, culpa ou desesperança, o corpo reage com doenças e o espírito enfraquece na conexão com Deus. As trevas conhecem a neurociência do pecado. Pensamentos negativos como "eu não sou capaz" ativam a amígdala cerebral, gerando um ciclo de derrota. O inimigo explora isso para implantar mentiras como "Deus não te ouve" e paralisar seu propósito. Um espírito fortalecido protege a alma. Primeiro, em sabedoria revelada, pois o espírito é a arma de discernimento que filtra o que vimos, ouvimos, pensamos e que guarda e impede o coração de falar coisas vãs. Guarde seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. No hebraico, coração inclui mente, emoções e vontade, ou seja, a alma. Como guardar?
com a palavra no espírito, ela filtra os ataques antes de atingirem a alma. Entende agora que uma mente que cai sob ataque enfraquece o espírito, e por isso não podemos enxergar nossas armas com clareza? E quando não conseguimos sair sozinhos desse ciclo vicioso, é vital uma ajuda de líderes, amigos ou profissional de respeito para sairmos da inércia. E em segundo, temos o discernimento pela palavra, uma espécie de radar espiritual onde a palavra de Deus penetra até dividir alma e espírito. Um espírito treinado diferencia o que é ataque espiritual em pensamentos de auto-ódio repentinos e fragilidade humana, como o cansaço mental e espiritual do cansaço real e natural pós-trabalho. Vamos para um exemplo prático. Se você sente angústia sem motivo, ore. Espírito Santo, revela a origem disso. Se for ataque, rompa em autoridade como em Tiago. Se for fraqueza, apenas descanse como em Mateus. Em terceiro, temos o fruto do Espírito como antídoto. A paz desativa o cortisol. O domínio próprio recalibra a amígdala cerebral. Hoje entendo, o inimigo explorou meus traumas, mantendo abertas a entrada para acessar e manipular minha vida. Em muitos acontecimentos de infância que não percebia, muito menos lembrava, para me manter em um ciclo de autossabotagem. Quebrei laços que se curaram, mas é possível ver as ranhuras. Mas a inércia para a libertação veio quando uni fé e ciência. Meu terapeuta me ajudou a enxergar padrões, e a Bíblia me deu força para perdoar quem me feriu direta e indiretamente. Foi onde me deparei pela primeira vez com herança geracional. Outro assunto que devemos tratar em breve. Bom, por hoje meu conselho é: não negligencie seu corpo. Busque ajuda em amigos, líderes e profissional da medicina como eu fiz. Existem substâncias cruciais que um quadro ansioso ou depressivo esgotam ou são drasticamente reduzidos dentro do organismo e precisam de reposição. E busque fazer exercícios físicos. Ajuda na reposição das substâncias que foram drenadas por anos de seu organismo. Não subestime sua alma. Traumas escondidos moldam seus comportamentos. São cativeiros e fortalezas. Veremos isso também para frente aqui no canal. Fortaleça seu espírito. A palavra de Deus é sua âncora, mas ele também usa médicos e terapias para que enxergue o que seus olhos não estão vendo. Esta é a missão deste canal: mostrar que a cura começa quando paramos de tratar sintomas e enfrentamos a guerra invisível com as armas certas. Se você está em crise, não subestime o poder de Deus. Hoje vivo muito melhor. Tenho que me vigiar, como eu disse. O corpo ainda sente os reflexos como lapso de memória. Ainda fico zonzo em determinados ambientes, principalmente com muito barulho e conversa alta. Ainda não posso ficar tenso. Mas isso faz parte da reposição das forças de um corpo que por 30 anos recebeu químicas internas de forma agressivamente errada. E nesse vídeo, peço que se levante. No seu tempo, mas se levante. E sua vida pode encorajar muitas pessoas a saírem de onde estão. Seu testemunho deve vir para a ótica certa. Busque por um amigo que te escuta sem julgamento. Um líder espiritual que te guia com sabedoria. E quando buscar ajuda médica? Algumas pessoas podem não perceber quando a ansiedade e depressão exigem intervenção profissional urgente. Pois por anos meu corpo somatizou substâncias que meu próprio corpo produziu. E se livrar delas é gradativo. Preste atenção se você tem pensamentos frequentes de desistir de tudo, inclusive da vida. Eu anos atrás, por alguns minutos, dei ouvidos para essa voz. Sintomas físicos persistentes como dores inexplicáveis, alteração de peso, insônia crônica, dificuldade extrema de cumprir tarefas básicas como higiene pessoal ou trabalho. Nesses casos, busque um psiquiatra ou terapeuta urgentemente. Isso não é falta de fé, é sabedoria. Até o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne e precisava de cuidado. Se você toma remédios, não pare sem orientação médica. Deus usa a ciência também. Ou você acha que a medicina existe contra a vontade de Deus? Pensar dessa forma seria considerar todos os médicos como hereges, não acha? Muitos cristãos e não cristãos estão na medicina, mas, independente da fé de cada um deles, pode ter certeza que os verdadeiros profissionais buscam a excelência em prol da vida. Seu dia de sair do tratamento vai chegar. Hoje, você só é uma ovelha de Cristo que precisa de ajuda para sair de uma prisão de mente. Não se julgue, não se considere fraco e grave isso na mente. A frustração existe. A adrenalina é um modo turbo que o corpo entra temporariamente para dar fuga de um ambiente hostil. Porém, a ansiedade e suas primas nos mantêm em modo turbo constante, e isso já é mentira do diabo aliado ao desequilíbrio químico em seu organismo. Só é preciso ajustes em como ver a vida. Fácil, cada um tem seu ritmo. Ansiedade não é falta de fé, é uma batalha que você não precisa lutar sozinho. E a cura? A verdade de Deus somados com ação prática.
Conhecereis a palavra e ela vos libertará. Se você se identificou, deixe nos comentários: estou na guerra. Deus não prometeu uma vida sem batalhas, mas garantiu que você nunca lutará sozinho. Nos deixou sua palavra e até a ciência a nosso favor, para que sua mente seja renovada. Cada passo, por menor que seja, é uma vitória. Inscreva-se para continuarmos juntos. A jornada começa hoje. Deus abençoe sua vida.